Sejam todos muito bem-vindos a mais um GBPFS, o podcast para o profissional fora de série na climatização. Meu nome é William Benedicto e é um prazer estar com vocês novamente. Hoje o tema é processos e procedimentos. Por que processos e procedimentos? Toda vez que eu falo disso, eu lembro de quando eu comecei a GB. Eu tinha um sonho: vender treinamento, vender consultoria. Esse era o sonho. E tinha eu e a Grazi para executar tudo isso aí. Mas tinha processo para fazer a venda? Nenhum. Mas eu queria vender. Mas eu sabia como fazer todo o processo de venda? Não. Eu sabia como chegar no cliente? Não. Eu sabia quem eu queria atender de cliente? Não. Eu queria atender o mercado da climatização. Eu achava que eu era o salvador da pátria, que eu ia treinar todo mundo sobre ciclo básico de refrigeração, ia ficar todo mundo bala, eu ia treinar todo mundo sobre instalação, sobre manutenção, sobre tipo de produto, sobre diagnóstico. Eu achava que eu ia treinar todo mundo. E aí eu descobri que não é todo mundo que quer ficar bom em climatização. Tem cara que só quer ganhar dinheiro. E o ganhar dinheiro para ele é fazer qualquer serviço. O ganhar dinheiro para ele é instalar de qualquer jeito, porque ele põe dinheiro no bolso. Eu descobri que tem cara que ele não quer entender como é que o equipamento funciona, para quando ele tiver um problema ele saber o que reparar e como reparar. Ou melhor, para ele saber o que testar e como fazer o diagnóstico. Ele só quer a resposta. Entendeu? Então, eu não tinha processo. E essa é a verdade. Eu não tinha um pingo de processo. Eu não sabia, né, no começo da GB, como chegar nos clientes, como atender os clientes. Eu não sabia apresentar a GB, eu não sabia explicar a GB, porque a GB existia, a GB já era um CNPJ, mas a GB só existia na minha cabeça, era o meu mundo perfeito, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a empresa de vocês é um mundo perfeito na cabeça de vocês, mas falta um monte de processo. E eu vou falar de coisa básica de venda que qualquer livro aí vocês vão encontrar, qualquer outro vídeo no YouTube aí, você procurar sobre processo de venda, sobre processo, sobre gestão, você vai achar, tá? Você não tem um processo de captação de cliente, você não tem um processo de gestão de cliente, você não tem um processo de atendimento, você não tem um fluxo para executar um atendimento via WhatsApp, você não tem um processo para fazer o registro desse cliente, você não sabe o que você precisa anotar desse cliente no primeiro contato, você não sabe fazer a qualificação desse cliente, tá? Quando eu falo você, não é que é você exatamente, eu estou colocando isso do modo geral, porque alguns sabem tudo, ou tudo não, uma grande parte, outros não sabem nada, outros não ligam, entendeu? E tá tudo bem. Mas será que é isso? Será que quando a gente vem falar de processo, a gente vem falar de procedimento, isso aí é descartado? Isso é descartável? Isso não tem nada a ver? Você não precisa de processo para fazer instalação, porque instalação é mecânico. É só pendurar a máquina no lugar. Mas para fazer uma instalação de excelência, você não precisa executar algumas coisas de um certo modo para que saia adequado. Para você ter uma instalação de excelência, você não precisa fazer uma boa flange. E aí, para fazer uma boa flange, você tem que seguir um passo a passo. Não é só montar a morsa lá de qualquer jeito e torcer a catraca. Entendeu? Você precisa ter um processo, você precisa olhar, você tem que escanear o tubo. Ah, William, mas isso aí é mecânico. É mecânico que você está executando. E aí fica tão mecânico que você não faz mais. Você não se preocupa mais com os processos e procedimentos de corte e dobra de tubo. Você só vai lá e flangeia. Entendeu? Você não se preocupa mais com o procedimento de instalação. Você vai lá e
coloca a máquina no lugar e põe ela para rodar. Porém, quando você começa a trabalhar com equipamentos de alto padrão, você precisa ter esse processo, você precisa ter esse procedimento, só que você não tem. Um procedimento, quando vocês vêm trabalhar com equipamento de alto padrão, de alto valor agregado, que vocês não têm e dói, é precificação. Vocês não sabem como é que cobra, entendeu? Você não consegue entender qual é o custo que você vai ter, você não consegue entender qual que é a margem de contribuição, quais são os gastos que você tem na empresa. Você não tem processo para você entender como é que você vai fazer uma visita técnica. Você só vai lá e faz a visita. E aí às vezes falta informação. Ou às vezes você fala assim, não, eu já olhei tudo. Só que na hora de orçar não é você que orça, é alguém. E aí você tem que passar tudo isso para a pessoa. E você não passa porque você não notou, porque tá na sua cabeça. Entendeu? Então, quando a gente vem falar sobre processos e sobre procedimentos, é sobre tudo que você precisa ter claro e ter um passo a passo para a sua empresa funcionar sem que você abra a boca. As coisas têm que acontecer organicamente, porque todo mundo já aprendeu como é que faz, sem você ter que falar. É a mesma coisa quando você entra numa empresa ou quando você vai prestar serviço para uma empresa grande, você tem que fazer integração na empresa por conta das normas que tem nela. Se você fizer algo fora da norma ou fora da regra, você vai ser punido ou vai ter uma sanção. E aí você não faz. Por que na sua empresa você quer fazer de qualquer jeito? Quando você vai punir, você quer punir pelo seu achismo. Quando você quer chamar atenção, você chama atenção pelo seu achismo. Você não tem dado concreto. Você contrata um vendedor e o papel do vendedor é trazer é fechar negócios. Ou você coloca alguém no administrativo que vai captar clientes. Mas você explicou para ela qual é o tipo de cliente que você quer? Você explicou para ela como que ela vai fazer? Ou melhor, você mostrou e você entregou o processo de captação de cliente ou o processo de venda? Não, porque isso está na sua cabeça. Aí você fala assim, não, eu vou contratar alguém que já vende. A pessoa vai vender do jeito dela e não do jeito que a sua empresa precisa. É igual o processo de instalação. No processo de instalação envolvem várias coisas. Existe o processo de comunicação do escritório, né, do time administrativo com o time técnico, do time técnico com o cliente, do time administrativo com o cliente. Aí existe o processo de registro desse atendimento e o registro de todas essas conversas. E aí, mas só que você só registra a ordem de serviço. Quando o cliente liga e pede alguma coisa, você não registra, você não anota, você não coloca isso num processo e num, vamos colocar assim, na ficha cadastral do cliente, no histórico de conversas com o cliente. Então tem uma série de coisas que a gente pode falar, e eu podia ficar horas e horas falando sobre isso aqui. Mas mesmo assim vai demorar muito tempo para alguns entenderem que quando você sai para fazer uma instalação, você precisa entender o que você vai instalar, como você vai instalar e o que você vai fazer se existir algum problema. Tudo tem que ter um processo, tudo tem que ter um passo a passo. Como você vai usar a ferramenta, aonde você vai usar a ferramenta. É por isso que um monte de gente erra na hora que vai fazer vácuo. Por isso que um monte de gente erra na hora que vai fazer pressurização. O tanto de gente que já fez, e eu já fiz, pressurização sem regulador. Ah, William, mas sem regulador é mais rápido, é. Mas o processo correto de você fazer uma pressurização não inclui o procedimento de você ter um regulador de pressão. Então são vários detalhes quando a gente vem falar de processos e procedimentos.
E aí a pergunta que fica é: os processos e procedimentos que existem na sua empresa, eles são claros para todo mundo ou eles só existem na sua cabeça? E mais uma vez chegamos ao fim de mais um episódio do nosso GB PFS. É com muita satisfação que eu faço esse episódio, porque ele marca toda uma mudança, ele marca todo um novo olhar com mais clareza, com mais cuidado quando a gente vem falar de empresas e empreendedores na climatização. Meu muito obrigado a todos. Nos falamos e nos vemos em breve.